Boa noite, queridos alunos. Como estamos? A turma do terceiro período, né? Da sede da FEMAF. Vamos lá. Hoje, 29/6, é um santo, né? Um santo, o padroeiro aí da cidade, dela, mas nós temos que continuar, certo? Eu creio que vocês devem assistir essa aula amanhã, dia 30, mas amanhã à noite também terá aula. Vou ficar grandona para vocês me verem aqui, linda e maravilhosa. Então amanhã a gente se encontra no mesmo horário, no mesmo bate-local, às 7 horas, tá bom? Então vamos lá. Seguindo o baile. A questão social no Brasil. O processo de desenvolvimento extensivo e intensivo do capitalismo na sociedade e no campo provoca os mais diversos movimentos dos trabalhadores. As crescentes diversidades sociais estão acompanhadas de crescentes desigualdades. Cria-se e recria-se as condições de mobilidade social horizontal e vertical simultaneamente, as desigualdades e os antagonismos. É o contexto em que o emprego, desemprego, subemprego e o pauperismo se tornam realidade cotidiana para muitos trabalhadores. Nós estamos passando por uma pandemia, então hoje a gente sabe que a quantidade de pessoas desempregadas está gigante e só cresce, né? Então, cada vez mais eu vejo pessoas nessa pirâmide. Nós sabemos, vou ficar grandona aqui para vocês. Nós sabemos que nós temos uma pirâmide, né? Classe A, classe B, classe C e assim vai. Porém, por conta da pandemia, muitos empresários tiveram que parar no começo da pandemia. Passou os 3 meses fechado, 3, 4 meses fechado. E aí, quantos empresários aguentaram ficar esse tanto de tempo fechado, né? Com o estabelecimento fechado? Algumas empresas quebraram, então as classes sociais aconteceram de formas horizontais. Tanto pessoas desceram de níveis economicamente, como pessoas subiram de níveis economicamente. E também houve essa transição, tanto horizontal como vertical, né? A gente teve que se organizar, se mudar. Por exemplo, como vertical, Thalita, eu continuo com o mesmo dinheiro que eu recebia no início da pandemia ou antes da pandemia, porém eu tive que mudar a minha forma de organização, de planejamento. Os professores, vamos a um exemplo prático. Os empresários mudaram de forma horizontal, né? Porque tiveram que... Alguns caíram de padrão e outros elevaram o padrão. Muita gente também está ficando rica com essa pandemia, só para lembrar. E essa questão horizontal, vertical, né? E horizontal é que as pessoas tiveram que se reinventar. A educação não pode parar, né? Os professores não pararam de ser pagos, vocês não pararam de pagar a faculdade, mas a gente teve que se reorganizar, tá certo? Então, o padrão de vida dos professores não caiu financeiramente, mas a gente teve uma reorganização, uma mudança. Aí entra todo esse contexto. No contexto de pandemia, o desemprego aumenta, o subemprego, né? Muitas pessoas trabalhando aí como autônomos em situações de calamidades, de submissão, de trabalho escravo, trabalho análogos ao trabalho escravo, vale lembrar, tá certo? Então, isso acontece com muita frequência aqui no nosso país, certo? E agora, nesse contexto de pandemia, em qualquer situação que a gente olha, a gente consegue ver isso claramente. Vamos seguir? Para frente. A questão social no Brasil. Sob essas condições, manifestam-se aspectos mais ou menos graves e urgentes da questão social. As lutas sociais se polarizam em torno do acesso à terra, emprego, salário, condições de trabalho na fábrica e na fazenda, garantias trabalhistas, saúde, habitação, educação, direitos políticos e cidadania. Então, a gente observa que existe ainda hoje uma luta muito grande em torno de tudo que é direito da gente. Eu já falei para vocês, mas é sempre bom reforçar todo e qualquer direito que nós temos, todo e qualquer direito que vocês imaginam, não foi dado, foi conquistado às duras penas por quem lutou por esse direito, né? Às vezes hoje a gente se beneficia,
A gente pode lutar por um direito hoje, talvez a gente não se beneficie, mas nossos filhos, nossos netos que irão se beneficiar. Quantas pessoas, quantas mães de família levaram as crianças amamentando e foram descontados o salário, não tiveram direito agora esqueci. Ao tempo da maternidade, que eu esqueci o nome, a licença maternidade. Quantas mães tiveram que levar seus filhos recém-nascidos para as fábricas? E hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais, certo? A gente não leva nossos filhos, pelo menos até 4 meses de licença, todo mundo tem direito. Luta-se para ser 6 meses de licença, tá? Mas são conquistas que foram conquistadas, realmente foram conquistas, não foram dadas porque o governo é bonzinho e tal, tá? Nunca esqueçam isso. Isso é muito importante. Pra frente. Conforme a época e o lugar, a questão social, ela mescla aspectos raciais, regionais, culturais, juntamente com os econômicos e políticos. Isto é o tecido da questão social, mescla desigualdade, antagonismo, dessignificação estrutural. Então, a questão social, ela é um problema estrutural, né? E essa desigualdade, esse antagonismo, ele vai sendo mesclado conforme a sociedade que estamos inseridos, tá? A questão social que eu vejo aqui em Peritoró pode ser diferente da questão social que as expressões da questão social que eu vejo em Pedreiras. Mas a questão estrutural é a mesma, né? O significado contemporâneo da questão social urbana e rural. Vamos lá. A sociedade em movimento apresenta-se como uma vasta fábrica das desigualdades e antagonismo que constitui a questão social nas primeiras décadas do século XX. A sociedade brasileira se configura como amplamente rural, em paralelo ao expressivo crescimento da população, verificando no país. Entre 1940 e 1980, observou-se uma inversão da distribuição populacional entre as áreas rurais e urbanas. Nesse sentido, o esvaziamento das áreas rurais, o crescimento desordenado das grandes cidades e a formação de centros metropolitanos são reflexos evidentes que sinalizam um país de um novo tempo. Então, antes de 1940, o que eu tinha? O nosso país ele era rural. A grande maioria da população vivia na zona rural. E aí começou a aparecer as fábricas, as oportunidades de emprego. E muitas pessoas foram para o sonho da cidade. Se deslocaram até a cidade e residem lá. Então, houve um esvaziamento da zona rural e muitas pessoas hoje residem na cidade. A gente acredita que algumas cidades elas não crescem como deveriam, elas incham, né? E quando a gente faz um bolo que a gente não bota na forma certa, eu tenho uma forma. A cidade ela é teoricamente planejada. Não sei se vocês sabem, Brasília é uma cidade planejada e antes de Brasília eu tenho uma outra cidade planejada aqui pertinho de vocês, Teresina, tá? Qual é a diferença de Teresina para São Luís? Teresina é cidade, as ruas são largas, são retas, são retilíneas e a gente consegue ir de uma ponta a outra pela mesma avenida, né? Corta ali a Frei Serafim, eu consigo ir da Zona Norte à Zona Sul pela mesma avenida. A Frei Serafim, ela corta a cidade também, né? Ela consegue até o final da cidade, lá de Timon até o final da cidade. E de lá eu consigo ir para vários locais. E São Luís, geograficamente, São Luís ela foi crescendo, a população foi crescendo e tem muitas ruas. Agora que eles fizeram uma estrada lá, esqueci o nome também, eu tô ruim hoje. Uma via expressa, ainda bem que eu lembro. Uma via expressa, né, que liga alguns pontos da cidade, mas ela foi planejada depois do crescimento. Teresina ela foi planejada, assim como Brasília, né? Por isso que as ruas são mais largas, por isso que de um ponto ao outro eu consigo ver a cidade é mais organizada na questão do trânsito. E São Luís não, porque ela foi crescendo e depois que foi pensando neste planejamento urbano, tá? Uma coisa que eu quero falar da relação do bolo. Por exemplo, quando a cidade é planejada, e ainda mais Teresina, que é entre rios, é só esse pedaço de terra. Vamos supor esse pedaço de terra, tá? E aí, quando vai muito mais gente do que o planejado, começa a extravasar,
né? Quando eu boto muita massa na forma, ela não cai e não queima aqui ao redor. Então, esse pessoal aí são pessoas que extravasaram. Então, a gente diz que a cidade inchou. A gente pode observar em Pedreiras, na cidade de vocês. A cidade parece que está inchando. Ela ainda não chegou a extravasar, mas ela está inchando. Parece que a gente observa Pedreiras, a gente sabe que é histórico a questão de alagamento. Pedreiras e Trizidela, historicamente, ninguém nunca fez nada. Nenhum político se propôs a resolver isso. Tem como resolver, gente. Teresina Shopping, ele foi construído numa lagoa. Aterraram a lagoa e fizeram um shopping. Grandes construções de Teresina em São Paulo foram... eu pego a lagoa, tá? E construo alguma coisa lá. Em São Paulo, gente, o Rio Tietê tem momento que ele tá desse tamanho e tem momento que ele tá do tamanho de um córrego. Né? Eles fizeram a largura do rio. Só que a gente sabe o que dá em São Paulo, né? Várias enchentes. Porque o homem interferiu no meio ambiente diretamente. Mas em Pedreiras, como é que faz para organizar? O rio enche muito, mas construir essas casas lá, tem que tirar o povo de lá, tem que arrumar um projeto para resolver isso. E não adianta só tirar, tem que tirar e não deixar que ninguém volte, né? Isso aí é um problema grave. Por que eu digo grave? E estrutural, porque ele já é de tempos. Tem mais desde o tempo que Pedreiras é Pedreiras. Desde que ali virou cidade, sabe-se que alaga e nenhum político, né? Não estou culpando prefeito nenhum, tá? Vale lembrar que isso são obras caríssimas e precisam de investimentos federais, estaduais, para que isso aconteça de fato, né? Para não prejudicar a população. Então, com este inchado, a gestão começa a não conseguir estar em todos os locais. Porque, por exemplo, surge um bairro novo, bairro do Diogo, novo. Aí lá tem posto de saúde, lá tem escolinha, creche, vai comer energia, água encanada, vai ter tudo isso, asfalto nas ruas, vai ter tudo isso ou não? Se for um bairro novo, que for uma invasão, não vai ter. E daqui que o poder público chegue lá, se passa quantos anos? 20, 30, 50? Né? Então a gente acaba... quando a gente vê bairros surgindo do nada, sem infraestrutura nenhuma do Estado, isso significa que não são planejados e significa que há um inchaço populacional. A gente observa em Pedreiras, por que eu digo em Pedreiras? Porque tem muitas cidades circunvizinhas e a população vê que lá o comércio é forte, lá tem faculdade, e aí para não ficar indo e voltando, mora lá. A gente não sabe que condições, mas vai morar lá. Né? E isso não aconteceu só em Pedreiras. Nas grandes cidades, na grande maioria acontece, ainda hoje. São Paulo, tem muita gente que tem um sonho de São Paulo, sonho americano, né? Tem muita gente que sonha de ir para fora do Brasil, porque acredita que lá vai resolver todos os problemas. E não se sabe que problemas também encontrarão lá. A gente sabe que encontrarão sim, né? Não existe um local perfeito de morar. A expansão do tecido urbano sobre a área rural e o crescimento do número de pessoas ocupadas em atividades consideradas até então como exclusivamente urbana indicam a existência de um novo paradigma socioespacial no Brasil. Marx e Ebel ressaltam que pouco antes da disseminação do capitalismo urbano industrial pelo mundo, originou-se um conflito entre duas realidades distintas. O urbano, símbolo de incorporação do capitalismo e do progresso da técnica, e o rural, refúgio da aristocracia decadente das antigas relações e formas de vidas. O urbano passa a ser associado ao novo, ao progresso capitalista das fábricas, e o rural ao velho, ou seja, a velha ordem social vigente. Né? E isso ainda hoje a gente pode observar. Né? Na capital chega tudo mais rápido. No interior demora a chegar os valores, os costumes. Na capital a gente observa que é mais fácil falar sobre LGBTQ+. É mais fácil. No interior, os valores são mais fortes, a igreja é mais forte. Então, acaba sendo um pouco mais difícil eu conseguir, eu estou só dando um exemplo, tá? Falar desse tema e quebrar paradigmas.
tá? Sempre na capital será mais fácil. Como